Olá, boa tarde, eu sou Etel Correia e este é o Jornal da Alterosa, chegando com as notícias que são destaque em todo o estado. Obrigada pela companhia. Uma perseguição policial na região noroeste de Belo Horizonte terminou com a morte de um soldado e deixou outros 3 policiais feridos. A viatura da equipe do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, o Rotan, capotou após uma manobra do motorista para desviar de um terceiro veículo. Veja com o Rangel Faula. O lugar onde o acidente aconteceu ficou lotado. A movimentação foi intensa o tempo todo. A viatura que capotou, uma Mitsubishi Pajero, ficou de rodas para o ar. 4 policiais estavam no veículo, um sargento e 3 soldados. Um militar de 25 anos teve fratura exposta e corte no rosto. Um outro de 34 ficou com o nariz ferido. Um terceiro PM saiu com escoriações. Eles foram levados para o Hospital João 23. Já o soldado Ramon Glaubert Seixas Fraga, que dirigia a viatura, ficou preso nas ferragens. Ele foi atendido pelo resgate, mas morreu no local. Ele teve um traumatismo crânioencefálico grave, uma lesão de cervical também e se encontrava no local em PCR. Foi feito... PCR é o quê? Parada cardiorrespiratória. Foi feito as ressuscitações cardiopulmonares no local, mas a vítima não foi reanimada e veio a óbito. O capotamento foi na Avenida João 23, no bairro Jardim São José, perto da Avenida Tancredo Neves, na região noroeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, o motorista da viatura perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central durante uma perseguição a um veículo suspeito. O carro viu a guarnição e, obviamente, evadiu porque deveria estar devendo alguma coisa à justiça. Soldado Seixas, que morreu no acidente, fazia parte do Batalhão Rotan. Ele tinha 32 anos. O soldado militar exemplar, referência no Batalhão Rotan, dedicado, se empenha muito ao trabalho, casado recentemente. Então, eu sou uma pessoa de família, uma pessoa de bem, uma pessoa que veio servir a Polícia Militar e servir a população. Olha, nas minhas andanças policiais eu já me deparei várias vezes com o soldado Seixas e a gente quer dar o abraço à família aqui, a nossa solidariedade. Várias vezes encontramos com ele em matérias, é um momento de tristeza para todo mundo quando um policial morre, principalmente no cumprimento do dever. O corpo do soldado está sendo velado no cemitério Bosque da Esperança e o enterro está previsto para 5 da tarde. Guardas municipais fizeram hoje uma assembleia no centro de Belo Horizonte para decidir se entram ou não em greve. Uma das reivindicações da categoria é a liberação para o curso de tiro e o armamento dos agentes de segurança. Nessa manhã, muitos locais vigiados pela guarda funcionaram sem o efetivo. Veja. No posto de saúde, no bairro Ouro Minas, o atendimento foi tranquilo e com a presença da Guarda Municipal. O mesmo aconteceu no posto do bairro Tupi, na região norte. Já na UPA 1º de Maio, os pacientes foram atendidos, mas sem a presença dos homens da guarda. Na rodoviária de Belo Horizonte, nossa equipe não encontrou nenhum agente trabalhando. Até o ponto de apoio amanheceu com as portas fechadas. A categoria se reuniu pela manhã na Praça da Estação. Segundo o Sindicato dos Servidores Municipais, cerca de 800 agentes participaram da Assembleia. Quais são as principais reivindicações? São 2 pontos básicos. Primeiro, a questão do armamento e do porte de armas. E o segundo, a adequação do Estatuto da Guarda Municipal e do Plano de Carreira Municipal ao Estatuto Nacional dos Guardas Municipais, que, entre outras coisas, exige que todos os cargos da Guarda Municipal sejam ocupados pelos próprios guardas. Na noite desta terça-feira, a Prefeitura encaminhou uma proposta pedindo o prazo de 5 meses para substituir o comando da corporação, que hoje é ocupado por um policial militar, e de viabilizar o quanto antes o treinamento junto aos órgãos de segurança para armar os guardas. Por votação, os guardas decidiram fazer uma paralisação hoje e amanhã. A categoria vai enviar para a Prefeitura uma contraproposta exigindo que o prazo para o armamento da tropa e a ocupação dos cargos de comando seja feita por servidores, seja de 3 meses e não de 6. Eles também pedem autonomia para registrar ocorrências no sistema da Secretaria de Defesa Social, que é o REDS. Uma nova assembleia foi marcada para amanhã às 9 horas.
Fofoca na rede. Já ouviu falar? Essa é a nova moda em Santa Bárbara. Os moradores de lá ficaram em polvorosa depois que uma série de mensagens anônimas começou a circular pelas redes sociais na internet. São apelidos difamatórios e ofensas com descrições ofensivas a pessoas, que tem causado muito constrangimento por lá. Veja com a Samara Costa. Em qualquer canto de Santa Bárbara, o buchicho corre solto. São as listas que circulam pelo WhatsApp com injúrias e calúnias contra moradores da cidade. Muita fofoca, tem de gente à toa, né, que não tem o que fazer, né? Principalmente expõe a intimidade das pessoas, né? É vergonhoso para a cidade, né? Eu acho isso um absurdo, tem que botar os culpados na cadeia. Cerca de 500 pessoas, a maioria jovens e adolescentes, tiveram os nomes e sobrenomes envolvidos. A vida íntima escancarada de forma ofensiva no aplicativo. Vitor foi incluído na listagem dos supostos gays. Como é cidade pequena, a pessoa é vaidosa, a pessoa gosta de fazer coisas diferentes, então essas pessoas foram incluídas. E no meu caso também eu fui incluído nessa lista. Acho que se elas se preocupassem mais em ser elas mesmas e descobrissem a verdade sobre elas mesmas, nada disso teria acontecido. As listas se espalharam tão rapidamente pelo WhatsApp que em poucos dias toda a população da cidade, que tem cerca de 30 mil habitantes, já sabia quem estava envolvido. Segundo os moradores, tem gente que perdeu o emprego. Há pessoas também que estão com depressão, que não saem mais de casa de tanta vergonha. Ao todo, foram 10 listas compartilhadas. E quando a 11ª, que iria entregar os adultérios, estava prestes a ser divulgada, esta promotora entrou no caso e conseguiu barrar a postagem. Conhecendo a cidade, que é muito conservadora, eu já previ que, em primeiro lugar, violência doméstica aqui ia disparar, homicídios também e principalmente muito suicídio, com esse adjetivo que é pejorativo. Corno. Eu pedi para o pessoal colocar no Facebook a seguinte mensagem, que eu já estava sabendo mais ou menos quem eram suspeitos e pedi à população para comparecer no Ministério Público. O fórum encheu de gente. Todo mundo com medo e querendo colaborar. Ainda segundo a promotora, 2 suspeitos já foram identificados e falta pouco para que eles sejam punidos. Os 2 são maiores de idade, o que facilita muito o nosso trabalho. Além da lista, também foram feitos vídeos com fotos de adolescentes atreladas a mensagens pornográficas. Estas garotas disseram que conhecem algumas das vítimas. São minhas amigas, que a maioria delas estão em depressão. Tem gente que nem sai mais de casa porque os outros param na rua mesmo, fala, tá na lista de sacadura. Os autores, eles responderão por crime, dependendo das listas. Porque tem crime de difamação, tem crime de injúria e tem uma lista que pode ser tipificada no crime de calúnia. E eu tenho, inclusive, conhecimento de que a região toda está sofrendo também, que não é só Santa Bárbara, não. Os 2 são maiores de idade sem o que fazer, né? Já imaginou essa moda pega? Agora, está fora de risco o vendedor ambulante que foi assaltado e esfaqueado em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Uma câmera de segurança de uma casa flagrou o momento do crime. Os 2 homens de 22 e 27 anos se aproximaram de bicicleta e em seguida ameaçaram um ambulante de 45 anos com um canivete. Os suspeitos bateram no vendedor, roubaram o dinheiro dele e alguns produtos. Não satisfeitos em cometer o crime, os bandidos ainda feriram um homem com 2 facadas no pescoço. As imagens ajudaram a polícia a prender os suspeitos. Um ladrão foi flagrado por câmeras de segurança depois de arrombar uma casa em Divinópolis. Veja as imagens. Repare nestes 2 homens. O de branco tenta acertar um chute no outro rapaz. Segundo a polícia, o agressor é um ladrão que foi flagrado por um entregador de jornal ao arrombar uma casa. O bandido foge. Nesta imagem, é possível vê-lo correndo por ruas do centro da cidade. O criminoso ainda se esconde atrás de uma banca de revistas, mas é abordado por policiais que chegam em 2 viaturas. A casa arrombada é esta. Para entrar, o criminoso arrombou a fechadura do portão e ainda ameaçou o entregador de jornais. Chegou o entregador, falou com ele o que ele estava fazendo. Ele falou que a namorada dele, chamava Gabriela, morava aqui. Ele falou, não mora aí não, que eu conheço todo mundo aqui na casa. Então você não tem namorada aqui não? Eu falei, tem, ela mora no 3º andar. Ele apertou o interfone, não chamou ninguém.
Aí ele deu conta de descer e sair correndo. E aqui fora ele falou que o entregador que estava armado. Falou, não chega perto de mim não que eu estou armado. Não brinca comigo não que eu te mato. O bandido ficou dentro da casa por cerca de 15 minutos enquanto a família dormia. Ele revirou um carro que estava na garagem e roubou vários objetos. A polícia compareceu de imediato, fez um rastreamento das imediações, conseguindo fazer a prisão desse autor aí do furto. O crime aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. O ladrão foi detido cerca de 20 minutos depois do arrombamento. Segundo a PM, o rapaz preso é Wesley Thiago de Araújo Santos, de 27 anos, um velho conhecido da polícia. Wesley já tinha sido detido diversas vezes por lesão corporal, uso de drogas e furtos. Com ele, os militares recuperaram CDs, DVDs, um aparelho GPS e um perfume roubados da vítima. Éden agora pretende reforçar a segurança da casa, mas diz que ele e a família estão apreensivos de ficar no local. Eu vou ter que bolar um jeito de pôr 2 trancas nos cadeados em cada portão e pôr um alarme para me dar mais segurança. Tá com medo? Tô com medo. E um drone da Polícia Militar flagrou pés de maconha plantados nos fundos de uma casa em Lavras, no sul do estado. Veja. As imagens aéreas feitas pela Polícia Militar mostram o quintal de uma casa na Vila São Francisco, em Lavras. Algo chamou a atenção. Bastou aproximar a imagem para identificar uma plantação de maconha. Nós estamos monitorando esses 2 traficantes já há alguns meses. Nós realizamos um sobrevoo à residência com o nosso drone e com as imagens captadas deu para verificar que no terreno havia uma plantação de maconha. Segundo a polícia, na casa moram os irmãos Miller Oliveira Rezende, de 29 anos, que é advogado, e Miro Oliveira Rezende, de 32, que é nutricionista. Outras imagens mostram os militares arrancando os pés de maconha. Ao todo foram 23, sendo que alguns têm quase 2 metros de altura. Segundo a Polícia Militar, as investigações duraram cerca de 3 meses. A casa em que os irmãos moram é esta. O muro é alto, o que dificulta a visibilidade. A PM acredita que eles traficavam há pelo menos 1 ano. Ainda na casa, a PM encontrou 150 gramas de maconha prontas para consumo, além de comprimidos de LSD e êxtase. Os irmãos disseram para a polícia que a droga seria para consumo próprio. Dentro do veículo dos irmãos foram encontrados R$600 em dinheiro. Eles foram presos. Nós temos algumas denúncias do movimento deles em algumas festas universitárias, onde eles distribuem drogas, inclusive drogas sintéticas com LSD e êxtase. O drone adquirido pela Polícia Militar há cerca de 1 mês é o primeiro em Minas Gerais e custou cerca de R$8.000. Nós já empregamos ele em show, em manifestações, e agora é o primeiro caso de sucesso no operacional propriamente dito. Suas imagens nos propiciaram chegar até a esses traficantes. Moradores de um bairro de Ribeirão das Neves chegaram a ficar 10 dias sem água. Hoje pela manhã ela voltou, mas foi rapidinho. Um problema que já dura muito tempo e que piorou nos últimos dias. A reportagem do Jornal da Alterosa estava lá. Quase todos os dias é a mesma coisa. Dona Célia vai até a torneira, mas é só abrir o registro para perceber que o problema continua. O resultado da falta d'água está aí. Roupas sem lavar e pilhas de panelas sujas na cozinha. Segunda-feira nós viemos comprar água mineral para a gente tomar banho. Na rua Maria Bárbara da Silva, no bairro San Genaro, não é difícil encontrar pessoas na mesma situação, com contas pagas e sem água em casa. Eles cortaram essa água da gente aí sem mandar um aviso, sem falar, sem comunicação nenhuma pra gente. O Copasa tem que resolver, porque senão nós vamos pegar as contas dos vizinhos, todo mundo tá revoltado dessa rua, aí vamos tudo lá pra Copasa. Na torneira da casa de Dona Elizabeth não saía água há 10 dias. No fim da manhã ela apareceu, mas quando nossa equipe chegou ao local, a mangueira já estava seca de novo. E a situação fica ainda mais complicada, por causa de uma obra no imóvel. Meu esposo está pegando água lá embaixo na rua 23, com o vizinho, para poder encher os tambores, para poder colocar aqui, para poder fazer a massa. Senão não tinha como fazer a obra. Tinha como fazer a obra. O problema ainda atinge os comerciantes. A 2 quarteirões na Avenida Ruth Brandão Azeredo, esta padaria ficou 2 dias fechada por causa da falta de água. Só hoje os moradores puderam voltar a comprar pão. Botar carne na mesa também estava complicado. Aqui no açougue do seu Luiz foram quase 4 dias sem água. Nessa madrugada chegou um pouco, mas ele ainda nem teve tempo de limpar todo o comércio. No chão, ainda um pouco de sangue que escorreu. Aqui dentro,
Uma caixa que deu tempo de encher, porque, segundo o comerciante, a água some da torneira do nada. E a falta de abastecimento vem causando vários problemas para o açougueiro. Eu corro o risco da prefeitura vir e não aceitar a minha desculpa que não tem água e me multar o açougue até fechar. Os moradores já procuraram a Copasa várias vezes, mas até agora nada de solução. Dia 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Eles falam o quê? Eles falam que não tem problema nenhum, que não consta nada na rede. Eles falam que o nível está baixo, outra hora eles falam que eles não vão fazer milagre, porque nós vamos ter água só quando chover. A situação preocupa, né? Essa falta d'água. Nós tentamos falar com a Copasa, mas até agora não recebemos resposta. Parece até uma espécie de racionamento que está tendo por aí, né? O que estão dizendo, mas ninguém assume ainda. A represa de Serra Azul, o terceiro maior reservatório de abastecimento de água de Belo Horizonte, está agonizando também com a falta de chuva. O lago praticamente virou terra, gente. Tem só filetes de água e poças. Veja o vídeo que foi feito pelo repórter Matheus Parreiras, do site do jornal Estado de Minas. Agora nós estamos chegando aqui, bem próximo ao reservatório Serra Azul, barragem que é uma das principais que abastece Belo Horizonte. A gente pode ver que ela está como nunca antes seca, com fios d'água, num mundo de areia e terra. Uma situação impressionante. Aqui em Joatuba, a gente vê que o vertedouro já está quase todo seco, sem quase nenhuma água encostando nele mais. Ali para frente é a barragem. Você confere a reportagem completa no site em.com.br. O chefe do Departamento Operacional da Copasa, João Andrade, informou ao site do Estado de Minas que estão em andamento obras de transposição de água do rio Paraupeba para tentar amenizar a seca do reservatório Serra Azul. Nesta quarta-feira, a nebulosidade aumenta em boa parte de Minas Gerais e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Belo Horizonte, o dia de céu claro a parcialmente nublado e pode chover no fim da tarde. A máxima prevista para a capital é de 32 graus, 34 na cidade de Buritis, 28 em Mariana. Os termômetros atingem 33 graus em Ipatinga e em Varginha, máxima de 29 graus. Você vê agora uma imagem ao vivo de Belo Horizonte, que está com céu com poucas nuvens e muito claro. A temperatura é de 31 graus e a umidade relativa do ar está em 38%. No começo da semana, o Brasil teve um apagão elétrico que foi sentido em 10 estados, inclusive aqui em Minas. Será que é hora de ficar preocupado com a falta de energia? Quais são os riscos da gente ficar no escuro? Veja a reportagem do Daniel Ferreira. O apagão dessa semana em algumas partes do Brasil assustou muita gente. Se acontecer um apagão desse com a gente na rua, o que a gente vai fazer? A gente larga serviço às 10 horas, num ponto de ônibus. Perigo total, né? O que me vem à mente é a questão da saúde, né, do hospital que precisa, que é primordial, a energia elétrica. Tudo que a gente tem em casa depende disso, né? Conservação de alimentos, os meninos hoje sempre plugados na internet, né? Então, muito complicado. Para dar uma ajuda e evitar que novos apagões aconteçam, o jeito é começar a combater os vilões que temos dentro de casa. O maior vilão das residências é o chuveiro elétrico, né? Esse é o primeiro maior vilão. E o segundo maior vilão são os fornos elétricos. Existem formas de se economizar energia? Existe. Por exemplo, reduzindo o tempo de banho. Para o professor, a falta de chuva é um fator que preocupa. Como o nosso parque hidrelétrico equivale a 90% do sistema de geração e os níveis dos reservatórios estão baixos, cabe a toda a população brasileira tomar um pouco mais de ciência quanto ao consumo. Se não chover e se as pessoas não se conscientizarem, corre risco de ter apagão? Eu acredito que sim. Se nós não tivermos mais como abastecer por meio hidrelétrico, por isso que eu acho que existe sim a possibilidade de ocorrer um racionamento de energia elétrica.
Hora da participação do telespectador do Jornal da Alterosa. O João Paulo enviou para a gente um vídeo denunciando a situação de abandono da rua Antônio Mota Campos, no bairro Santa Isabel, em Rio Pomba. Olha só que dureza. Sou morador de Rio Pomba, bairro Santa Isabel. Rede de esgoto entupida há mais de uma semana. Agora você olha a situação da minha rua, onde eu moro. Olha o estado. Buraco para mais de metro. Aqui, ó, o primeiro porte. Vocês podem ver, sem luminária. Mais um porte, sem luminária. E a conta de energia vem com a taxa de iluminação pública. Olha que buracada. Olha só a situação. Prefeitura Municipal de Rio Pomba. Não adianta cobrar. Cansei de ir lá. Olha, de acordo com a Prefeitura de Rio Pomba, a rua mostrada no vídeo não é Antônio Mota Campos, que é toda asfaltada. O local seria um loteamento irregular, onde o dono já deveria ter feito as obras de calçamento, iluminação e saneamento básico. A Prefeitura informa que enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores para poder intervir nesse tipo de situação. Participe você também do Jornal da Alterosa. Mande seu vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 8814-1360 e o código 31. 2 pessoas morreram num acidente entre um carro e um caminhão-baú na madrugada de hoje na BR-381, em Bela Vista de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro tentou fazer uma ultrapassagem proibida e bateu de frente com o caminhão. Ele e um passageiro morreram na hora. Outros 2 ocupantes do Classic foram levados para o hospital com ferimentos graves. A rodovia ficou fechada por 2 horas. Uma carreta que transportava carga de cimento tombou na via que dá acesso ao anel rodoviário na capital, interditando parte da pista. A carreta estava carregada com 30 toneladas de cimento. O veículo tombou logo depois de entrar nesta alça de acesso para o anel rodoviário, no bairro São Gabriel. Chegou na curva ali, eu só senti o carro puxar um pouco, olhei, ele já estava puxando, então na hora que eu assustei já estava tombado. Já. Provavelmente deve ter sido o cimento que moveu e puxou ali na curva, que a curva ali também ela puxa um pouco pro lado de cá, né? E não entrei com velocidade para isso, não tem explicação não. Ninguém ficou ferido e o trânsito não precisou ser desviado. Parte do combustível vazou. Funcionários da empresa responsável pela carga e de uma seguradora estiveram no local para retirar o veículo. Já imaginou chegar num restaurante e você mesmo anotar seu pedido, se servir e ficar à vontade como se estivesse em casa? Veja essa ideia que uma mineira trouxe do exterior e está chamando a atenção dos clientes aqui em Belo Horizonte. Logo na entrada, uma mesa coletiva. Te dá a oportunidade de interagir com outras pessoas, de conhecer, ficar mais à vontade. Lá dentro, paredes com tijolos à vista, toca-discos com vários vinis, tapetes e almofadas para se assentar no chão. É legal, você de repente chegar, né, o casal que estava na mesa ao lado aqui mesmo já interage, não fica aquela coisa muito dos clubes, né, assim, muito das turminhas, assim. Em uma parede, um filtro com copos para beber água à vontade. No outro canto, bandejas, mostarda, azeite, ketchup para o cliente mesmo se servir. Uma ideia nova de lugar, diferente, né? Tô achando interessante, vamos experimentar para ver. É tudo tão à vontade por aqui que não tem garçom circulando pela casa. Você faz o pedido no seu tempo e para isso é só consultar o cardápio e ir você mesmo até o balcão. É o cliente também que vai retirar o pedido e depois devolver as louças usadas. Você se sente mais em casa até, né? Tem quitutes, bolos, pães de queijo, cervejas e a especialidade da casa, os chás, servidos em potes de vidros com limão, canudinho, quentes ou gelados. Gosto muito de chá também, tomo muito chá e achei a proposta dela muito interessante, da gente mesmo se servir. Ideia que Laura trouxe do tempo em que viveu fora do país. Proporcionar essa experiência de entrar numa casinha, meio casa de vó, com plantinhas, com louças diferentes, todas garimpadas em venda de garagem, sem aquela pressão de, sei lá, muita gente trabalhando para você, muito garçom indo à mesa. Então é um lugar que a pessoa chega, pede na hora que ela quer, pede o que ela quer, no tempo dela. O grande diferencial, além dos bons chás, é o clima de casa.
Gostou? O Jornal da Alterosa termina aqui. Outras notícias nos nossos jornais à noite. Boa tarde para você e até amanhã. Daqui a pouquinho tem TV Verdade.